Oi, gente! Vamos para mais um vídeo nesse canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamento abusivo, né? Relacionamento tóxico, né? Nesse canal eu estou abrindo assim um pouco da minha história, né? Contando um pouco da minha história, do que eu passei, né? Sei lá, pode inspirar alguém, pode que alguém possa ter passado pela mesma coisa ou algo parecido. E eu sinto no meu coração, sempre senti a vontade de compartilhar, né? Porque eu gosto muito de conversar, relatar, né, um pouco da minha história, das minhas experiências, porque eu também gosto de saber das experiências de outras pessoas, né? Que me ajudam. Então eu decidi compartilhar, mesmo com aquele aperto do coração, sabe? De estar me expondo demais. Mas é isso, né? Eu acredito que pode ter pessoas que não compreendem muito quando a gente se expõe demais, né? Falam bobagens, mas também tem muitas pessoas que podem pegar a minha história, se inspirar, né? Porque a minha história é uma história de sofrimento, mas também de superação, né? E de autoconhecimento, né? De libertação de muitas coisas que me deixavam mal, né? E de coragem, de força, né? Porque hoje eu sei que eu fui e sou uma mulher forte. Bom, sobre casamento abusivo, né? Muitas mulheres passam por isso e nem sabem que elas estão passando por isso, né? E só se deparam quando que passou por uma situação dessa de ter um casamento tóxico, quando realmente ela se separa, né? E não é rápido assim que ela percebe que o casamento dela, né, o seu companheiro era tóxico e quando se foi o que aconteceu comigo, né? Eu me separei e eu pensava que eu era culpada, né, de tudo, mesmo eu sabendo que eu não tinha feito nada de errado, né? Mas eu me sentia culpada, né? E eu sentia que ele era a vítima e eu a culpada, sabe? Eu me sentia culpada de não ter feito mais para estar nesse casamento, né? Mas eu só vim realmente cair na real e perceber que o meu casamento, né, que passado, que era tóxico e foi abusivo, meses depois, né? Praticamente agora, nesse ano, alguns meses para trás, não muito tempo, não faz muito tempo, que eu realmente caí na real, né? Que eu estava em um relacionamento abusivo, né? Quando eu falo de abusivo, é porque não é qualquer coisa, foi realmente abusivo mesmo, porque eu achava que o que ele fazia não chegava a ser abusivo, sabe? Eu achava que não era isso, mas depois eu avaliei, né? Avaliando as ações dele comigo ali, né? Eu realmente concretizei que foi um relacionamento abusivo, sim. E quando eu falo abusivo, que ele foi abusivo no meu casamento, o que aconteceu, né, pra ter esse tema, né, pra ter esse termo de relacionamento abusivo? Eu fui casada durante 10 anos da minha vida, né? Eu casei muito nova, eu casei com 16 anos, com um homem mais velho, na época tinha 40 anos ele, né? Eu fiquei com ele ali durante 10 anos, né? Eu me separei mais ou menos entre 26 anos e eles 40 e poucos anos. E aí, ele foi meu primeiro relacionamento, né? Como eu tinha 16 anos, eu nunca tinha namorado, então ele foi meu primeiro namorado. Eu namorei com ele muito pouco, 6 meses. Como ele era um homem ali da cidade, né, de onde eu morava, do ambiente de onde eu morava, minha mãe conhecia ele por ser mais velho, então a minha mãe já conhecia ele há muito tempo. Ele já foi casado, né, ele era viúvo. A minha mãe conhecia a mãe dele ali, a família dele de certa forma. Eu não conhecia muito, né? Eu nunca tinha o visto assim. Depois, né? Antes da gente namorar, não. Eu nunca tinha conversado com ele, assim, né? E só depois realmente que ele ficou viúvo e que a gente começou a conversar e tudo. E namorei com ele muito pouco para realmente conhecer ele de fato. Mas como era um homem que era conhecido ali pela minha mãe, né? Meio que ela achava que ele era um bom homem, né? Como assim eu achava também, né? Por ele ser mais velho, ele era responsável, ele era um homem de caráter, mas
eu era uma menina muito ingênua, né? Não tinha experiência de nada, nunca tinha namorado, nunca tinha casado, mas eu sabia que eu queria casar, né? Eu não queria estar com um namoro ali, outro aqui, não. Eu queria namorar e realmente casar com um homem só, né? Enfim, esse era o meu pensamento da época. E aí eu casei, mas logo no início eu achava que aquele casamento não ia durar muito tempo, porque eu não sentia admiração por ele tinha algumas atitudes que eu não sentia admiração, né? Mas mesmo assim eu permaneci 10 anos tentando, sabe? E aí, o que que acontece? Sempre ele gostou muito de fazer dívidas, né? Com empréstimos. Ele, antigamente, ele diziam, né? Eu nunca vi ele tendo essa vida, mas é uma vida melhor, né? Como as pessoas diziam que antigamente ele tinha uma vida melhor com a outra esposa, né? Ele tinha carros, ele tinha animais, ele tinha uma vida financeira melhor, né? Muito melhor. Mas eu não cheguei a ver essa vida dele porque eu não conhecia, eu era uma criança, né? E mas quando ele casou comigo, ele não tinha nada, né? E as pessoas achavam que eu tinha casado com ele por interesse, porque ele pensava que tinha essas coisas ainda, né? E eu nunca casei com ele por interesse nenhum, né? Até porque eu sempre quis ter o meu dinheiro, ter a minha vida, né? Não quis nada de ninguém. E quando eu entrei naquela casa dele pra morar, eu sabia que ali não era a minha casa, porque a minha casa seria aquela que eu construísse, colocando um dinheiro ali, nem que fosse com o dinheiro dele também, mas eu colocando o meu esforço ali também. E eu sempre quis o que é meu, sabe? Então, e no final eu fui saber que aquela casa que a gente morava nem era dele de fato, né? Estava no nome do irmão dele, que ele mentiu pra mim. Ele mentiu muito, teve muitas mentiras que eu descobri sozinha, certo? Nunca foi ele de falar pra mim. Eu sempre perguntava, dando o direito a ele de resposta, né? Porque tudo que eu sabia de coisas ruins dele era por outras pessoas. E eu chegava pra ele e dizia: olha, fulano me contou isso, é verdade? Porque assim, eu dava a confiança dele, né? Eu confiava nele, eu dava a oportunidade dele se explicar. E ele nunca gostou de se explicar, ele nunca gostou de conversar comigo. Quando eu perguntava que alguém tinha dito isso, se era realmente verdade, porque eu queria acreditar nele, né? Eu queria ouvir a voz dele, eu não acreditava na outra pessoa, mas sempre uma pulguinha de dúvida ficava aqui na minha orelha quando uma pessoa falava alguma coisa e eu queria ter certeza com ele. Quando eu ia falar com ele, ele ficava com raiva de mim, sabe? E saía e às vezes estava comendo e não comia mais. E eu também nunca fui também de ir atrás, sabe? Eu deixava. Assim, né? Quando às vezes eu queria conversar uma coisa, ele tava comendo, ele deixava ali eu comer, sabe? Ele sempre se botava no papel de vítima. Aí ele deixava ali o prato de comida e fazia com que eu me sentisse culpada, sabe? Isso é um dos pontos, sabe, de relacionamento abusivo, quando a outra pessoa, ela está errada e ela quer estar certa. E eu falava pra ele, olha, você tá errado. Eu não tô errada, eu tô certa de te perguntar isso, eu não tô brigando com você. Eu estou chegando pra conversar com você e você me dá o direito, né, de saber da situação, né, de conversar comigo. Porque conversando, o diálogo é tudo em um casamento, gente. É tudo, sabe? Conversando a gente se entende, né? E às vezes eu dizia, né, você é mais velho e eu sou mais nova, mas parece que eu sou muito mais madura do que você, porque toda hora você tá se vitimizando, né? E depois eu me sentia mal, né? Porque às vezes ele tava almoçando, comendo ali, eu falava de um assunto e ele não comia mais, eu me sentia mal, enfim. E um dos outros motivos que esse relacionamento foi abusivo, porque ele gostava muito de fazer empréstimos, né? Não sei por quê, porque ele pegava esse dinheiro e não empregava em nada. Eu dizia assim, tá bom, você quer fazer empréstimo, mas uma parte desse dinheiro vai pra mim, pro meu trabalho de cabelo, pra me comprar os produtos, né, porque eu precisava, pra comprar produtos pra atender os clientes, né, e pagar alguma coisa, né, eu queria botar esse dinheiro num negócio que me devolvesse dinheiro, que no momento era o meu trabalho como cabelo ali, né. E ele dizia, tá tudo bem, quando receber o dinheiro, eu te dou uma parte, você vai e coisa. Tá bom. Eu assinava, né? Porque tudo era no meu nome, né? Ele não tinha. Eu vim descobrir isso depois do casamento, que ele não tinha um nome limpo pra fazer cartão de crédito. Porque ele dizia que a mulher dele, passada,
fez compra no cartão dele e não pagou, fez compra de roupa, sapato pra ela e a filha dele na época. Aí eu perguntei assim, nossa, mas por que ela fez isso? Porque eu conheci a mulher dele foi minha professora de história, né? E eu achava que ela não era capaz de fazer isso, né? De comprar e não pagar, não sei também da vida deles. Mas, depois que eu me separei, agora eu não tenho certeza absoluta, mas eu posso ter uma certeza maior de que acho que não foi isso que aconteceu, porque ele também botou culpa em mim, que eu, de todos os empréstimos, de todas as dívidas que ele fez no meu nome, que foi eu a culpada. Que parece que eu utilizei o dinheiro. E não foi assim. O mesmo jeito que ele fez da esposa dele, né? Então a história, gente, se repete, né? A história se repete comigo. E ela vai se repetir em cada mulher que passar na vida dele, né? Como aconteceu também depois de mim. Teve outra lá que começou a namorar com ele, né? E viu que a coisa não era tão boa, ainda bem que ela saiu rápido, né? Mas vai acontecer assim comigo, como aconteceu comigo, vai acontecer com outras mulheres, porque ele não vai mudar. Nessa altura de vida, com 40 anos não mudou, 40 e poucos anos não mudou, não vai mudar, né? E eu queria mudar. E eu abri os olhos rápido ainda, enquanto eu era jovem, né, pra sair desse relacionamento. Tive a coragem de sair sem nenhum dinheiro no bolso, sem nada. Porque se eu tivesse ficado lá, eu tinha me afundado junto com ele, né? Porque casamento é isso. Quando um cai no buraco, o outro leva a outra pessoa junto, né? Então ele era viciado em empréstimos. Ele usava. Aí quando eu assinava para fazer o empréstimo e dizia que ele ia me dar uma parte, né? Porque ele que pagava, porque eu dizia, olha, você quer fazer esse empréstimo, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Você vai fazer, mas você vai pagar. E tem que pagar certinho, porque tá no meu nome. E eu não gosto de dever nem R$1, gente. Nem R$1 mesmo. Sabe? Gosto das minhas coisas equilibradas. E eu não tinha cartão de crédito. E ele não tinha, porque o nome dele era sujo. Vim descobrir depois que casei. E aí, eu comecei a fazer cartão de crédito pra mim, né? Um cartãozinho com limite ali pra mim pagar os meus cursos de cabelo, comprar algum produto de cabelo que eu quisesse. E eu dava conta de pagar aquilo dali sozinha, porque eu ia trabalhando, né? Então eu comprava de acordo com o que eu poderia pagar. Então eu comprava e pagava certinho ali, né? Só muito raro, assim, muitas vezes mesmo, quando eu não tinha dinheiro na data para pagar o cartão, né? Porque eu sempre depositava 2 dias antes da data, que eu ia receber o meu dinheiro de uma cliente depois dessa data, né? E aí eu pedia a ele emprestado e ele me emprestava e aí eu dava a ele, né? No contrário dele, que quando ele me pedia dinheiro emprestado, ele nunca me pagava. Dizia que me pagava e nunca me pagava. E ele tinha o trabalho dele, né? Fixo, ganhava. Então, quando eu assinava lá o empréstimo e quando a gente ia receber o dinheiro, porque eu que ia receber o dinheiro, né? Quando chegava lá o dinheiro nas mãos dele, ele dizia, ah, Elisa, eu vou te dar tanto, não vou te dar mais aquele valor que a gente combinou, né? Mas eu disse assim, cara, poxa, mas esse dinheiro que você vai me dar é muito pouco, não dá pra comprar nada. Não dá, gente, um produto de cabelo é muito caro, não dá, entendeu? Ficava faltando e não... E eu pensava, né, eu construía uma coisa pra comprar, né, ali, pro meu trabalho, ficava feliz com aquilo. E de uma hora pra outra ele mudava de ideia, de não me dar mais o dinheiro que ele ia me dar, e eu tinha que mudar todos os meus planos, né, de tentar se encaixar no limite do dinheiro que ele me dava ali, e nunca tinha exatamente o que eu queria, né, mesmo usando o meu nome. Tudo bem, ele pagava os empréstimos, sabe, assim, no começo que ele fazia, ele pagava, não pagava muito certo, mas ele pagava, assim, nas datas certas. Aí, os cartões de crédito, ele começou a me mandar fazer mais cartão de crédito, e me pediu os meus cartões de crédito. Eu fiz o primeiro, usei ali umas 3, 4 vezes o meu cartão de crédito só. Aí ele pediu meu cartão de crédito para comprar uma coisa que eu não sei o que, porque eu nunca sabia de fato, de verdade, o que ele comprava, né? Ele dizia, pra comprar tal coisa. Eu dizia assim, mas pra quê? Tu quer? Aí ele já ficava com raiva quando eu perguntava. Ai, tu não quer me emprestar? Não, pois tá bom, fica com esse cartão, não sei o quê. Aí no fim eu acabava emprestando, né? E não falando mais nada, mas sempre com aquela desconfiança, sabe? Aquela coisa ruim. E aí eu dizia, olha, mas você tem que pagar certo, porque eu nunca atraso meu cartão. Não, tá bom, vai dar certo. E aí o que acontecia? Ele pagava atrasado meu cartão. Aí eu fiz outro cartão pra mim. Aí quando ele descobriu que eu tinha um outro cartão, ele mandou pedir de novo o cartão, né? E pra fazer uma compra e não me devolvia. E quando eu ia pedir de volta o meu cartão, ele ficava com raiva, ele ficava chateado, sei o quê.
Ah, porque tu é chata, porque tu é ruim, tá aí teu cartão, pega, sei o quê, sabe? Sempre se vitimizando, e eu a culpada, e eu toda a vida me sentia culpada por estar falando, e a pessoa sempre se colocando a gente, né, como culpada, assim, sabe? Sei lá, um sentimento muito ruim. E aí, no total, acho que eu fiz 5 ou 6 cartões. Toda vida que eu fazia um cartão, ele tomava esse cartão, né? E fez dívidas enormes no meu cartão de crédito, nos meus cartões de crédito. Aí depois, né, de uma época, ele começou a fazer muito empréstimo, já perto de eu me separar dele, e não pagar mais os empréstimos, né? Teve uma vez, e toda vez que ele queria fazer empréstimo, eu dizia assim, pra que tu quer fazer empréstimo se você não coloca em nada? Empréstimo é pra você fazer, eu sendo mais jovem do que ele, eu tinha uma consciência muito melhor, porque eu dizia, empréstimo, você pode até fazer para você começar um negócio e você ver que esse negócio vai dar retorno. E se ele der retorno, você não continuar fazendo empréstimo, porque se você fizer empréstimo sempre no negócio, para mim, esse negócio não tá dando muito certo. Não tá dando lucro, entendeu? E aí ele fazia empréstimo e não empregava em nada, né? Eu não sei o que ele fazia com esse dinheiro de fato, porque, como eu disse, toda a vida que eu ia perguntar o que ele estava fazendo, ele ficava com raiva, né? Inventava uma história e não falava de fato o que estava acontecendo. Mas eu te digo que comigo ele não gastou esse dinheiro, porque quem comprava roupa, sapato, coisas de higiene, era eu mesmo com meu dinheiro. As coisas da casa, como luz, água, alimentação, ele já não estava dando conta mais, entendeu? E coisas poucas, tipo internet, que passou até um tempo sem a gente ter internet, depois ele botou, mas também não era coisa cara, que ele não podia lidar. A água e luz não era caro, que ele podia lidar com o dinheiro, né? Dele, a gente poderia viver muito bem, mas ele nunca quis. Ele não era um homem de objetivos altos. Eu sempre falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo pra gente melhorar de vida, pra você sair desse trabalho que tanto te estressa, porque era estressante o trabalho dele. Ele sempre dizia, depois. E sempre tava ali querendo meus cartões de crédito, querendo fazer empréstimo, gastando dinheiro com nem sei o que ele tava gastando. E não prestava atenção em mim, nos meus planos, não me ajudava nos meus planos com os cabelos, né? E até dos últimos meses, quando, né, nos últimos tempos aí que foi pra me se separar dele, ele fez muitos empréstimos e acabou não pagando esses empréstimos. Então foi acumulando dívida de empréstimos, foi acumulando dívida de cartão de crédito, né? E eu ainda nem tava sabendo, enquanto eu tava nesse casamento, eu ainda nem tava sabendo a imensão de tão grave era essas dívidas, né? De tão grave era a situação que eu estava, que ele estava me colocando, né? Porque, como eu te disse, por mais que eu sabia que ele não estava sendo uma pessoa legal, não tava, que algo estava errado, mas eu confiava nele, né? Eu me sentia segura nele, porque eu não tive pai, né? Então, eu via ele como uma figura de pai que me protegia, sabe? Então, por isso que eu gostava de homens mais velhos na época, né? Porque eu tinha isso. Mas eu estou superando isso, eu acho que eu já superei isso, eu já prestei atenção nisso, que quando eu gostava de homem mais velho é por conta disso, né? Que eu tinha essa figura de pai nele. E eu me sentia protegida, segura, então eu confiava nele, eu não achava que ele ia fazer mal a mim, né? Então eu não imaginava a imensão da situação, né? De tão grave estava essa situação de empréstimo, de dívidas. E também tinha dias, gente, nos últimos tempos, para me separar dele, teve uma época que ele disse, vamos fazer tal empréstimo, né, pra botar num terreno que ele plantava lá. Aí eu disse assim, olha, eu acho que não tá dando certo esse teu terreno de plantar essas coisas, porque ele plantava batata, banana, batata doce, e eu via o futuro, porque era gostosa as coisas, né? Eu via o futuro porque eu até disse assim, vamos planejar de fazer, de cortar essas macaxeiras, né, que ele plantava, que era muito gostosa, em saquinhos, já deixar embalado em saquinhos a vácuo, para as donas de casa já usar, não ter facilidade de usar, né, e criar uma empresa, porque sempre quando eu olhava para um negócio era para criar, para crescer. E ele nunca parou para comprar isso, o dinheiro do empréstimo, ele nunca comprou os materiais que eu disse que era necessário para comprar. Eu pesquisava o material para comprar, eu dava a ele tava nem aí, gente, para os meus planos, para os projetos de crescimento.
Ele tava pra gastar o dinheiro e não sei com o que, né? E aí, nesses últimos empréstimos que ele queria fazer pro terreno, eu disse, olha, não vamos fazer, você pega esse empréstimo, não empregue nada, aí eu dizia sempre a gente, porque eu era casada com ele, então, pra mim é nós, né? Não é só você e só eu. Então, eu dizia, a gente vai ficar só com essa dívida, embora que eu não tava pagando ali, porque eu não tinha dinheiro, gente, pra pagar empréstimo, e eu também nem queria fazer, ele que queria fazer e usar o meu nome, né? E aí, ele quis fazer esse empréstimo, e aí eu disse que não, eu tava com uma coisa no meu coração, sabe? Não vamos fazer. Ele eu no dia, né, que eu tava fazendo a unha da minha mãe, e esse empréstimo nada dava certo pra acontecer. A mulher disse que sempre dava certo fazer empréstimo, mas nesse empréstimo, já perto de eu me separar, a mulher disse lá, não dá certo, Elisa, o empréstimo, sei o quê. E ele me forçando, né, pra falar com o homem do empréstimo, que eu tinha que fazer. Eu disse assim, olha, mas o homem tá dizendo que não pode. Então eu acho que não é pra gente fazer mesmo, sabe? Deus tá mostrando que não é pra gente fazer, sabe? E ele querendo fazer, só sei que ele fez. E aí, nesse tempo, eu fui embora pra Fortaleza, né, pra tentar uma vida melhor pra mim e pra ele. Aí eu não sei o que ele fez lá pro homem, que ele falou com o gerente do banco, que o homem aceitou fazer esse empréstimo, né, lá, que deu certo no final. Mas nesse mesmo empréstimo, foi um dia que eu fui fazer a unha da minha mãe e eu já não queria fazer mesmo esse empréstimo, né? E aí ele foi lá, né, umas 2 horas da tarde. Ele foi lá na minha mãe, todo alvoroçado, e disse: Ah, Lisa, eu liguei pro homem, ele disse que vai dar certo o empréstimo, mas nós precisamos ir no banco agora. Sendo que o banco fecha 3 horas da tarde, fechava 3 horas da tarde, e eu tava fazendo a unha da minha mãe 2 horas da tarde, e sendo que a gente levava mais ou menos 1 hora pra chegar nessa cidade aí, né? E aí eu disse, cara, não dá pra chegar lá. E eu já não queria fazer mesmo. Mas mesmo assim, não dava pra chegar lá. E ele querendo me levar. E a mãe disse assim, não, Lisa, não vai. Fique aqui, fique fazendo a minha unha. Porque ela já via que aquela situação não tava certa, né? Só sei que ele ficou com raiva de mim, ficou com raiva da mãe, né? Que quando ele ficava com raiva, quando eu não queria assinar os empréstimos, ele ficava com raiva durante uma semana comigo, sem falar comigo. Depois retornava a falar comigo para falar do assunto do empréstimo para me assinar, para me persuadir, para me manipular, até que eu assinava, né? Porque eu não queria viver nessa situação, né? Eu assinava contra a minha vontade, né? Eu não tinha o poder ali de dizer não, né? Eu dizia até não, eu me impunha de dizer não, mas no final eu acabava cedendo, né? Ali pela chantagem dele, né? De não ficar conversando comigo, pela chantagem dele se botar como vítima, né? E aí, até que ele quis fazer um outro empréstimo, me levar. Eu me lembro muito desse dia que a gente foi, ele me levou, né, até uma região próxima lá da gente, que um homem ia fazer uma reunião de empréstimo. E aí, no meio do caminho, eu disse, cara, vamos voltar, não vamos fazer esse empréstimo, não. Aí ele disse assim, ah, tá bom, se tu quiser voltar, não vamos fazer esse empréstimo, não. Já com rancor, já com raiva, sabe? Aí eu disse assim, tá bom, vai, vamos. Aí eu dizia assim, sabe, e acabava cedendo. Então, pra mim, isso foi chantagem dele, foi uma pessoa tóxica pra mim, que estava me levando ao fundo do poço, que me levou à depressão, sabe, que eu não conseguia conquistar nada com ele, sabe, porque enquanto eu queria ir pra frente, ele me voltava pra trás, porque o casamento é isso, se você quer ir pra frente e o outro não quer, ele leva junto com você. Mas se você quer e o outro quer, vocês juntos conseguem, né? Então, gente, se vocês percebem alguma coisa na vida amorosa de vocês, né? Qualquer coisa, não precisa ser grande coisa, não, sabe? Acho que um pequeno detalhe de abuso, né? Você abre o olho, né? Tem muitas mulheres que sofrem abusos de homem. Não precisa ser grande coisa. Às vezes o homem acha, você não é bonita, você não tá se vestindo bem, você tá assim assada, você tá gorda. Já abre o olho que o problema não é você, é ele. Ou ela, no caso, né? E se for homem, né? Casado com uma mulher tóxica, que também existe isso, né? Uma pessoa que não te eleva, sabe? Que não eleva a tua autoestima, que não te eleva a tua autossegurança, né? Que não te eleva para conquistar as coisas, os teus sonhos, que não tá caminhando junto com você. Em um casamento, se
um não caminha, o outro não caminha com você, pra que tá casada, né? É melhor você estar solteira se você estiver trabalhando sozinha. Eu me senti a minha vida toda sozinha. Eu saía sozinha porque ele nunca me levou pra nenhum lugar. Porque sempre dizia que não tinha dinheiro pra comprar nem uma pizza, nem um pastel. E cadê esse dinheiro que ele ganhava, né? E eu não pedia coisas estrondosas, grandiosas, que custasse muito, não. Eu pedi uma coisa simples, vamos comer um pastel, vamos ali na rua comer um pastel, uma pizza, né? Mas eu não tenho dinheiro. E cadê esse dinheiro que eu não compreendia a fonte desse dinheiro? Dizem que ele gastou lá com os irmãos dele, né? Que a família dele nunca me engoliu. Não sei porquê, porque eu não fiz nada. Eu sempre fui uma pessoa maravilhosa, agora eu sei disso, né? Eu tive os meus erros também como esposa, porque eu era muito jovem, eu tava aprendendo, mas nem os meus erros não é grave. São erros de pessoa, de humano, né? Mas não ao nível de levar um outro no fundo do poço como ele me levou, de usar o nome, né, meu e sujar o meu nome e não pagar, né, como ele usou. Então a dívida ficou enorme, gente, ficou mais de 50 mil ou 50 mil reais por aí. Eu não cheguei realmente a fazer a conta ali, certo? Mas pelo que eu vi, né, depois que eu acordei, que eu vi, né, mais ou menos isso o valor. Então, assim, depois que eu me separei dele, antes de eu me separar dele, né, já todos os dias, né, quando eu tava lá na Fortaleza, eu acordava com pessoas me cobrando. O seu empréstimo tá atrasado, o cartão tá atrasado, e eu sempre falava, paga esse empréstimo, paga isso, porque as pessoas estão me cobrando, e não tá certo, você tem que pagar o empréstimo, e ele sempre lidou com a atitude de, tá bom, eu vou pagar, sempre com muita leveza, sabe? Sem preocupação nenhuma, e eu lá toda preocupada. Gente, eu tive febre por conta de tanta dor de cabeça, sabe? Às vezes me dava dor de cabeça, eu ficava com febre por conta disso, de preocupação. Meu corpo se encheu de espinhas. Eu tive muitos problemas de saúde, tanto física como psicológica, sabe? Como mental. Não tava vivendo uma vida muito legal, não, gente. E não tava vendo nem uma saída, sabe? Assim. E aí também, às vezes ele pedia dinheiro emprestado à minha mãe, sabe? E ele mandava eu pedir dinheiro a ela. Eu disse assim, por que você não vai e pergunta a ela se ela pode te emprestar? Porque eu não gosto de estar pedindo nada a ninguém, eu não gosto de pedir nem pra mim. Muito raro eu pedir algum dinheiro à minha mãe, eu nunca pedi assim, sabe? E eu que comprava as coisas a ela, porque ela vendia roupa na época, eu comprava e pagava parcelado quando eu ia recebendo, né? E ela esperava. Mas de pedir dinheiro pra mim, assim, mesmo, ela que às vezes me dava, mas eu nunca pedi pra mim, sabe? Eu que queria dar a ela. E aí, ele mandava, eu pedia, eu disse assim, olha, eu não queria pedir não, vai lá pedir a ela. Não, vai lá, tu sabe como falar, sei o que. Eu disse assim, mas tu precisa pagar ela. Aí ele pediu o dinheiro emprestado, dizia, vou dar tal dia a ela, né? Dizia pra mãe. Aí eu dizia, mãe, ele disse que vai dar tal dia. Aí a mãe dizia, mas ele vai me pagar mesmo, Lisa? Eu disse assim, mãe, acho que vai pagar. Aí, só que não tinha certeza, né? E aí ele demorava a pagar minha mãe, até que ele ficou devendo R$ 800 à minha mãe de coisa de advogado, porque ele tinha pagado um advogado pra pensão alimentícia da filha dele, né? Que elas pediram lá pensão alimentícia. E esse advogado nem foi bom esse advogado, e no fim ele ficou devendo a mãe R$ 800, dizendo que ia pagar com o empréstimo que ia receber. Ele recebeu o empréstimo, não pagou a minha mãe, eu disse, paga a mãe quando você receber esse empréstimo, ele não pagou. Aí recebeu o décimo, eu disse, paga a mãe quando você receber esse décimo, eu vou pagar. Ele dizendo, não pagou, no final não pagou, só pagou depois de alguns meses de eu separada dele, que a minha mãe é cascadura, né? A minha mãe ficou falando, pague meu dinheiro, além de você fazer mal a meu filho, você ficou me devendo, eu quero meu dinheiro. Antes eu não queria, não. Eu ia deixar pra lá, mas agora eu quero, pelo sofrimento que você tá fazendo a minha filha passar, né? Tudo isso, gente, Tudo isso é um fator de abuso, né? Já é um indício que você tá passando por um abuso. Eu, desde o começo do casamento, eu acho que eu passei por abusos ali e eu não consegui enxergar. Eu só vim enxergar depois de meses separada, né? E E mesmo assim, tendo todos esses abusos, eu me achava culpada. Eu me achava culpada e ele a vítima, né? É um sentimento muito absurdo. Às vezes, eu não compreendia, né? Como a minha irmã separou. E ela continuou indo atrás
do ex-marido dela, né? E aí me perguntava, não, como esse homem, ele pode fazer tanta coisas ruins pra ela e ela ainda tá querendo ele? Porque realmente, gente, você se sente culpada e você sente que a outra pessoa que fez mal a você é vítima. E você não sente que ela fez mal a você. Você só vai acordar pra vida depois, né? Algumas mais cedo e outras mais tarde. Pra mim, eu acordei muito mais tarde, sabe? E pra minha recuperação de todo esse sofrimento que eu passei não foi fácil. Eu ainda estou em processo de recuperação, mas te digo que eu estou muito bem recuperada do meu passado. O meu passado, ele cada vez está ficando mais passado, sabe? E mesmo que ele fez tudo isso comigo, gente, porque assim, o que eu tô contando pra você é um terço do que aconteceu comigo, sabe? Porque só eu sei o que eu passei, né? Só eu e Deus sabe. Porque eu não contava muito pra minha família do que eu passei, né? E a minha mãe também sabe um pouco do que eu passei, porque eu compartilhava isso com ela e ela compartilhava comigo, né? Mas, assim, mesmo de tudo, depois de tudo isso, eu não desejo mal pra ele em nenhum momento, né? Eu quero que ele siga a vida dele e que eu siga a minha. E eu também não digo assim, deixa a vida fazer a justiça, deixa Deus fazer a justiça, não. Eu quero viver a minha vida. Eu quero sonhar os meus sonhos. Eu quero planejar os meus sonhos e agora eu quero conquistar aquilo que eu sempre quis, né? E eu não quero estar atenta ao que ele faz, ao que ele deixou de fazer, focada no dizendo, que ele vai sofrer porque ele fez isso. Não, não quero estar focada nele. Eu quero estar focada em mim, na minha vida, nos meus projetos, né? E isso é um sinal de superação mesmo, que eu não estava tendo. Mesmo eu morando aqui na França, mesmo eu vivendo muitas coisas legais, eu vim pra cá com a cabeça muito ruim ainda, né? Porque não é fácil, foi meu primeiro casamento, a minha primeira separação de muitos anos. Eu casei muito nova, eu não tive experiências de sair pra jantar, de sair pros lugares, de viajar, de conhecer gente, porque eu saía sozinha, né? Ele nunca saiu comigo, e quando ele saía comigo, pra tu ter uma ideia, teve um dia que eu chamei pra gente ir numa feirinha de artesanato lá da cidade, né? E ele, né, a gente era evangélico. Eu não digo que eu sou evangélica, isso ou aquilo, porque eu acredito em Deus. Eu não acredito em religião. Eu acredito que Deus é amor, é justiça, que eu acredito em Deus. E aí ele dizia que a feirinha não era coisa de Deus, que a gente não poderia estar no meio das pessoas ímpias, né? Que ele dizia assim, mas tu não vai estar lá dançando. A gente vai estar olhando a feira do artesanato, vai comer um pastel, pra sair um pouco, porque eu vivia dentro de casa, gente. Eu parecia uma Rapunzel, porque a gente morava em cima, eu vivia trancada naquela casa, olhando pela janela as pessoas passando, e vivia cada vez mais em depressão, sabe? Depressiva, porque como eu era uma cidade pequena, eu trabalhava, mas eu queria avançar, né? Eu não tinha clientes suficientes como eu gostaria de ter, dinheiro suficiente. E aí, esse dia a gente foi pra feirinha, né? Aí, quando chegou lá, ele já não queria ir, mas aí eu insisti, ele foi, chegou lá com a cara desse tamanho, emburrado, com raiva. Aí, teve uma hora que eu fui abraçar ele, né? Assim, né? Abraçar, dar carinho e feliz por estar ali. Ele não quis que eu abraçasse, ficou assim, tipo, me tirando, sai daqui. Gente, olha só, hoje eu pensando nisso, eu disse assim, meu Deus, realmente foi um relacionamento abusivo. Olha só, eu querendo abraçar ele, eu convidando ele pra uma coisa simples, que ele não ia gastar muito, que era ali do lado, né, de onde a gente morava, pra gente ter esse momento junto, e ele me afastando, ele com a cara emburrada, sabe? E ele, mal a gente chegou, ele já disse assim, vamos logo comer o pastel pra gente ir embora. Eu disse assim, calma, a gente chegou agora, né? Vamos curtir mais um pouquinho. Não, vamos logo comer o pastel. E comer o pastel com a cara desse tamanho, voltou pra casa com a cara desse tamanho. E aquele dia eu fiquei muito triste, né? Assim, dá uma coisa ruim na gente. E assim eu fui vivendo, gente, com ele dessa forma, sabe? Até eu tomar coragem de verdade, porque sempre na minha vida foi motivada por coragem. Eu fico tentando, pra que eu não possa fazer as coisas, por mais que eu seja ansiosa e impaciente, eu tento, né? Pra depois eu ver, eu não tomar atitudes à toa, né? Assim, impulsiva.
Mas por mais que eu queira sair desse negócio, eu fico ali tentando, mas quando dá pra mim, deu pra mim. Eu saio. E quando eu saio, eu não volto. Como eu sempre disse a ele. No dia que eu quiser terminar com você, eu vou ser mulher suficiente, chegar e dizer que não dá mais. E foi assim que aconteceu. Eu cheguei e disse pra ele que não dá mais. Eu não fui covarde, como ele foi covarde comigo, me abandonando, deixando eu com um monte de dívida. Eu me orgulho da mulher que eu fui pra ele, que eu sou e que eu vou me tornar ainda mais uma baita mulher, sabe? Eu tenho 29 anos, eu ainda tenho muitas coisas bonitas, belas pra viver, pra conquistar. E, e eu sou sim uma ótima mulher, sabe? Tendo os meus erros também, porque eu não sou perfeita, mas os meus erros nem chegam ao nível dos erros que ele fez comigo, né? Mas também eu não desejo nenhum mal a ele. Mas hoje eu sei que eu sou uma boa pessoa e hoje eu sei que eu não tenho culpa. Hoje eu sei que eu sou a vítima e que ele foi o culpado. Ele que foi uma pessoa sem caráter comigo, né? E com as outras pessoas que ele deve, que ele ficou devendo. Porque depois eu fiquei descobrindo, né? Coisa dele. Gente, tem alguém batendo na porta? Eu vou lá ver, depois eu volto. Sim. Vou retornar aqui com vocês, né? Que tinha gente batendo na porta. Era as crianças pedindo bombom, porque é Halloween, né? E aqui tem esse hábito das pessoas pedir bombom. É muito legal. No ano passado a gente fez Halloween, né? A gente comprou um monte de bombom e não veio nenhuma criança. Aí eu disse, nesse ano a gente não vai comprar bombom, porque fica um monte de bombom e a gente não come, né? E eu não quero deixar açúcar aqui, porque o meu marido, né, atual, que eu estou casada hoje com um francês, e ele gosta desses doces, né? E eu evito pra ele não engordar muito. Enfim, gente. Eu não sei nem mais o que assunto que eu tava falando com vocês, né? Mas enfim, esse foi a minha vida, né? Durante os 10 anos. Agora eu me lembrei, né? Eu vi descobrir também, né? Que além do empréstimo, do último empréstimo que ele fez no meu nome, ele fez um outro empréstimo, né? Sozinho, porque ele dizia que não poderia fazer empréstimos, né? E aí, depois eu descobri no celular dele, porque eu não tinha o hábito de pegar em celular dele, né, pra ver as conversas, porque eu sempre deixei muito livre isso, né? E confio e tudo. Mas nos últimos tempos, eu comecei a ver que as coisas não estavam sendo muito boas, ocorrendo muito legal, então eu peguei o celular dele escondido, né? Acho que também meio que ele sabia, não sei, mas eu peguei escondido, então vi áudios da irmã dele falando mal de mim. E ele nunca me defendeu, tá? A pessoa poderia me dar um murro, assim, na frente dele, que ele não ia me defender. E talvez ele defendia a outra pessoa do lugar de me defender. Então já é um sinal que a pessoa não te ama, né? E eu não via isso, sabe? E eu defendia ele. Às vezes, quando a minha mãe e minhas irmãs falavam alguma coisa, eu defendia ele, né? E também eu vi nesse telefone dele um grupo, né? Umas pessoas lá falando de um empréstimo, que é um empréstimo que faz em grupo, né? E aí, numa outra cidade onde ele trabalhava. Aí eu disse assim, nossa, ele fez outro empréstimo. E ele dizia que não tinha capacidade de fazer empréstimo no nome dele, né? Não era possível, porque o nome dele era sujo. Mas aí acho que ele deu uma limpada lá no nome dele, né? Pra fazer esse empréstimo. E também ele já fez um empréstimo de 10 mil reais e agora tá fazendo esse empréstimo de 1.000 e pouco. Pra quê? Pra que ele quer tanto dinheiro, né? E aí no outro dia, quando ele acordou, que nesse dia ele tava dormindo, né? Eu falei pra ele, tu fez um outro empréstimo? Ele disse assim, eu fiz essa pergunta, gente, eu nunca fui com julgamento. Eu disse assim, tu fez um outro empréstimo? Pra que tu fez um outro empréstimo, cara? Você já tá esse empréstimo aqui, aí vai fazer um outro, aí fica um monte de dívida. E eu tava no processo de ir pra Fortaleza, né? A gente tinha planejado, eu tinha planejado e falado com ele tinha concordado pra gente ir pra Fortaleza, né? Ele trabalhar lá, ele encontrar um trabalho lá, porque o trabalho dele dava pra trabalhar lá. E a gente viver uma vida melhor. Então a gente tava em processo de alugar uma casa, de construir as coisas, né? Aí eu chorei nesse dia, sabe? Eu fui lá pra lavanderia e chorei lá no chão, me sentei no chão, chorei. Eu disse assim, eu dizia pra mim, eu nunca vou sair desse interior. Eu nunca vou conseguir sair daqui, sabe?
porque as coisas já eram difíceis. E ele fazendo mais dívidas, aí que eu não via certeza que eu ia sair dali, sabe? E ele não foi me consolar. Ele me via chorando e ele não foi me consolar. E aí eu saí, né? Mesmo assim, eu fui pra Fortaleza e ele concordando, dizendo que ia, e acabou não indo. E dizia, eu vou resolver umas coisas aqui, depois eu vou, né? Eu vou em dezembro, e esse dezembro nunca chegou. Até que a gente se separou. O ápice mesmo da separação se deu pelo fato, né, que eu e ele alugamos uma casa, fomos ver a casa em Fortaleza, ele concordou, né? A casa era um aluguel alto, mas como eu não tinha experiência de alugar uma casa, eu não tinha experiência de viver sozinha, né? Eu achava que aquela casa era boa, né? Porque era grande, espaçosa. Eu queria uma casa grande, espaçosa, que tivesse banheiro, mais de um banheiro, pra poder atender as minhas clientes muito bem, né? E aí ele concordou, foi deixar as minhas coisas. Nesse dia eu perdi minhas coisas de cabelo, tipo secador, chapinha nova, tesoura, tudo pra me trabalhar. E era a época de dezembro, né? Porque eu fui em novembro. E eu ia trabalhar, né, pra ganhar dinheiro. E eu tinha que ganhar dinheiro ali, né? Que eu tava me mudando e tudo. E tinha perdido as minhas coisas, não sei pra onde essas coisas, se foi roubada na mudança ali durante porque foi aberto, né, o caminhão lá, o carro. Se foi roubado no trânsito, não sei. Não sei o que aconteceu com as minhas coisas. A minha mãe disse que foi ele que tirou, né? Mas não sei, acho que não. Acho que se perdeu mesmo, sabe? Foi roubado, alguma coisa assim. Porque a caixa eu tinha certeza que tava ali. E no final fui ver que não tava. E aí, essa casa, eu tive que sair com 4 meses de moradia, né? Quebrando o contrato, porque o contrato era 1 ano, né? Ele queria fazer contrato de 2 anos, eu disse, não, faz 1 ano, porque aí a gente vai saber se eu quero ficar lá mesmo e tudo. E como eu não tinha experiência, a casa era boa, assim, teve muitos problemas na casa, né? Muitos problemas mesmo, de caixa d'água vazar, e eu ter que pagar com o meu dinheiro, da pia cair, sabe? E eu com 3 dias lá morando, a pia caiu, né? E o dono não queria pagar, só sei que foi um caos. E aí, como eu fiquei com uma dívida de contrato e eu quis a casa, né? Eu me senti responsável, porque eu quis me mudar, eu quis ir pra Fortaleza, mesmo ele estando de acordo. Então, eu fiquei com a dívida do contrato pra mim, né? Eu não era 2.000 e pouco reais, era bem, bem caro, assim, pra mim. Eu não sabia de onde eu ia tirar esse dinheiro. Todos os dias eu acordava com ligações das pessoas me cobrando. Mas por essa dívida eu me senti responsável e eu disse que eu ia pagar, né? Eu ia achar um jeito de pagar. Então, eu dizia a ele, olha, eu tenho que pagar essa dívida aqui, da casa. Aí ele dizia assim pra mim, não paga não, deixa lá, deixa que eles vão esquecer. Eu disse assim, como assim eles vão esquecer? É um contrato, eu assinei um contrato, eu descumpri esse contrato e eu tenho que pagar. Não é você que recebe ligações todos os dias te cobrando, eu nem levantava da cama, já recebia ligações assim, né? E aí, eu fui trabalhar um dia no interior, né? Eu peguei uma semana, que foi semana de festa lá no meu interior, e eu ia pra trabalhar lá, eu ficava entre interior e Fortaleza trabalhando, né? Tentando lá em Fortaleza. E eu passei uma semana trabalhando assim, gente, severamente, sabe? Muito intensa. Tipo, teve dia que eu passei 24 horas trabalhando, que eu chorei mesmo de cansaço, mas eu conquistei o dinheiro pra me poder pagar a dívida. Parcelei lá e fiquei pagando, né? Eu dei a entrada e parcelei, fiz o acordo com ele e não falei mais nada pra ele, pro meu ex-marido, que eu tava pagando essa dívida, senão ele não ia deixar. Ele ia ficar falando, porque ele queria dinheiro, né, pra ele. Às vezes ele me pedia dinheiro emprestado, dizendo que ia me pagar tal dia. Foi eu olhando os cadernos, eu ajeitando as minhas coisas, eu vi, né, no caderninho, fulano me deve tanto, diz que vai me pagar no tal dia, que era ele, né, que dizia que ia me pagar tal dia e nunca pagou, né? E aí, eu paguei essa dívida, né, da casa, fui pagando e não falando pra ele. Quando chegou no último dia, na última parcela, foi na Copa, né, do Mundo aí, na última Copa do Mundo aí que teve. Tava em Fortaleza, tava saindo do trabalho, tava aquele caos que nem um ônibus, nem uma moto ia pra casa, né, em Fortaleza, não tinha, tava tudo parado por conta do jogo. E aí, eu ia receber meu dinheiro no final do mês, eu acho.
só depois da data, né, de vencimento do coisa. E eu tinha, como era contrato, né, como era um, um contrato que eu fiz com ele, como é que se diz? Um acordo, né, que eu fiz pra pagar, eu tinha que pagar na data certa, né, porque senão eu ia pagar juros. E aí, eu pedi a minha mãe emprestado, né, pra mim poder pagar ela, porque eu ia receber dinheiro só depois da data de vencimento desse negócio, e eu nem disse pra que era, e ela também nem me perguntou, ela disse que me emprestava. Só que pra mim ter o dinheiro, eu teria que falar com ele, pra ele ir lá pegar o dinheiro e depositar no meu Pix, né? E aí falei pra ele, né? Mas eu sabia, eu não disse nada, mas eu sabia que ele ia me perguntar depois. Aí ele disse que ia lá, já com aquela desconfiança de mim, né? Disse que ia lá pegar o dinheiro. E ele foi, né? No outro dia pegou, depositou pra mim poder pagar. E aí, quando eu cheguei em casa nesse mesmo dia, ele já perguntou, né? A minha mãe, antes, não, foi depois que ele ligou pra mim, né? Ele ligou pra mim já reclamando de tudo, né? Já, pra que tu quer esse dinheiro? Sei o quê? Tu quer esse dinheiro pra quê? Tu vai comprar o quê? Eu disse assim, olha, rapaz, eu não tô pegando esse dinheiro com a mãe emprestado pra mim comprar roupa, calçado pra mim, não. Porque eu nunca mais comprei isso pra mim. Só Deus sabe o que eu tô passando aqui. Eu peguei esse dinheiro pra pagar, pra terminar de pagar o contrato da casa que você não quis pagar. E eu não contei pra você, porque se lembra, no dia que eu contei pra você, você ficou achando ruim que eu não pagasse. E não é você que tá aqui recebendo ligações todos os dias, antes de você acordar, de cobrança, não. Eu não quero ficar devendo, eu vou pagar. Eu vou terminar de pagar sim. Não, e eu não tô pedindo R$ 1 pra você pagar. Tudo que eu tô pagando aqui é com o dinheiro que eu tô ganhando, né? Gente, ele não me ajudava em quase nada. Ele mandava, às vezes, R$ 20, R$ 80 pra mim. E 80, R$ 20 em Fortaleza, numa cidade, né? É muito pouco pra pagar água, luz, aluguel. Eu recebia na época Bolsa Família, então eu pagava quase todo o meu Bolsa Família era pro aluguel, né? Sobrava R$ 100 aí para pagar um papel de água, de luz, e eu não tinha salário fixo, eu tava tentando ali em Fortaleza, tentando os meus clientes, então eu pegava alguns clientes em alguns salões, né? Eu não queria trabalhar para ninguém, porque eu sempre trabalhei para mim, eu tava tentando ali trabalhar para mim. Se ele tivesse feito como a gente... Voltando aqui ao nosso assunto, porque a câmera esquenta, ela para. Enfim. Então, deixa eu seguir. Ser melhor assim, porque eu levantei vocês. Então, pra terminar o assunto, né, gente, sobre isso, o estopim da história foi quando ele me ligou pra perguntar por que eu queria esse dinheiro, né? Já me julgando porque talvez ele pensava que eu queria esse dinheiro pra comprar curso, porque ele sempre me falava, para de comprar curso, e eu sempre investi em mim, na minha carreira, né, gente? Todo o dinheiro que eu pegava ali eu investia em mim. Tu vai comprar curso, sei o quê? Ele até perguntou pra minha mãe, acho que ela quer esse dinheiro pra pagar curso, sei o quê. A mãe disse assim, não sei, talvez, mas eu não sei, só sei que eu tô emprestando, ela precisa e pronto, né? Porque a mãe já sentia que ele não tava sendo uma boa pessoa pra mim, né? E aí ele ficou lá falando as coisas, né? Me reclamando, até que a minha cabeça tava cheia, porque eu tava sofrendo um monte de coisa, eu tava trabalhando num trabalho que eu não tava bem legal, né, que nessa época da Copa eu tava voltando de um trabalho que eu tava trabalhando numa clínica, né, de terapia capilar e cabelo, e lá eu fui muito humilhada, essas coisas, enfim, gente, a minha cabeça, eu não tava vivendo nada legal na minha vida ali, minha cabeça tava cheia, desliguei na cara dele, sabe, porque ele tava falando uma coisa que não tava sendo verdade, sabe, e que eu tava tentando melhorar as coisas, eu tava me colocando no local de pessoa responsável, né, pelas minhas ações. E eu não tava pedindo R$ 1 pra ele pra fazer isso, né. E aí eu disse, né, nesse dia, que se eu não ligasse pra ele pra pedir R$ 1, eu terminaria, né. Ali eu ia terminar o meu casamento, né. Porque eu disse pra mim mesmo, eu não vou ligar pra ele pra pedir R$ 1. Mesmo eu aqui passando o que tô passando, né? Porque eu não tinha dinheiro nem pra pagar passagem de ônibus pra mim ir pro trabalho. E desde esse dia que Deus abriu as portas, começou os trabalhos a me render dinheiro, né? Eu consegui trabalho, eu consegui dinheiro, então eu paguei algumas contas ali minha que eu tinha feito. Terminei de pagar esse negócio, né? Esse contrato, né? E fiquei limpa, assim, da minha parte, né? Porque tinha as dívidas que ele fez e que eu não tinha nem noção ainda, né?
E a minha mãe disse também que nesse dia, né, que ele ligou reclamando pra mim, foi olhar com muita raiva, né, pensando que eu tava pegando dinheiro pra comprar outra coisa, comprar coisas em vão pra mim. Ela me disse. E aí, desde esse dia que ele nunca mais ligou pra mim, tipo, passou 15 dias sem falar comigo, nem pra saber como é que eu tava, nem pra saber se eu tava passando fome, se eu não tava, porque ele sabia que eu não tava ganhando dinheiro ali, né? Eu nunca passei fome, né? Eu tive muita dificuldade, mas eu sempre tava com a minha geladeirinha ali cheinha, ao contrário de quando eu tava casada com ele já não tava nem comprando mais as coisas pra dentro de casa, né? Eu tava tentando lidar ali com o que eu poderia, né, pagar as contas. Passei sim dias sem pagar a luz, sem pagar a água, mas depois eu coloquei tudo em dias também. Nunca deixei de pagar o aluguel da casa, né? E nunca deixei luz, água ali atrasada. Atrasou um dia, uns dias ali, né? Mas eu nunca fiquei mais do que um dia sem luz, sem água. Eu sempre tava ali tentando pagar, né? Porque é muito difícil pra uma pessoa sozinha, né? Uma casa e sem experiência de nada, né? E aí passou-se 15 dias sem ele falar comigo, e quando ele veio retornar pra falar comigo, foi pra mim, foi pra, ajudar ele, né? Que ele pediu um número lá de uma mensagem do SMS pra fazer sei o que lá, e isso, ele falou isso pra mim, ele não falou, e como você tá, né? Tá tudo bem? Depois de tudo que foi passado, né? E passou 15 dias sem conversar comigo, e isso que veio falar comigo. Ele ligou, ficou ligando, ficou mandando mensagem pra me mandar esse código e do SMS lá pra ajudar ele, e eu não atendia porque eu tava trabalhando e eu também não queria atender. Quando eu cheguei em casa de noite, a bestinha aqui, né, foi perguntar o que ele queria. Ele queria esse código, aí eu mandei o código. E aí foi quando ele disse, tu vem pro interior trabalhar, porque eu ia, né? A chave, o fulano vai te esperar aqui pra te dar a chave, sei o que. Eu disse assim, sim, eu vou deixar as minhas coisas aí e vou lá pra mãe. Eu disse assim, né? Porque as minhas coisas de trabalho estavam lá, lavatório. E aí foi feito assim, né? Eu fui lá pra minha mãe, né? Deixei as coisas lá, fui lá pra minha mãe, depois eu retornei pra trabalhar lá. E quando ele tava lá, eu perguntei por que ele passou 15 dias sem falar comigo, sendo que eu não fiz nada errado. Ele que tava errado, porque eu desliguei na cara dele, sim, mas é porque eu tava cheia já, minha cabeça tava lotada e ele não tava certo de não querer que eu pagasse as pessoas, né? E ele não falou nada. O silêncio dele me irritava, né? A única coisa que ele disse assim, por que você não ligou pra mim também? Eu disse, porque eu não tava errada, quem tava errado era você. Aí eu disse assim, então o nosso casamento não vai dar mais certo. E foi assim, feito, né? E ele disse, tá bom, então pode ir lá pra sua mãe. Eu disse assim, sim, eu vou lá pra minha mãe agora, mas saiba que eu não vou ficar lá. Eu vou retornar pra Fortaleza e vou ficar lá firme e forte, certo? E eu quero só que você pague as dívidas que você deixou no meu nome. No resumo de tudo, gente, ele pagou o último empréstimo que ele fez, que ele tipo, sugou todas as minhas energias pra me poder assinar, né? Muito atrasado, o menino ficava me cobrando, né? E eu cobrando ele nada de interessado pra pagar. Aí deixou as outras dívidas, que as outras dívidas também eram muito caras. Eu não sabia nem como ia pagar, só que Deus é tão bom que o Lula fez aquele programa, né, das pessoas pagarem suas dívidas, e a dívida de quase 14 mil reais foi baixada para 1.500. Então, a minha mãe se juntou comigo para me pagar, minha irmã me emprestou dinheiro com juros, tá? Com 300 reais de juros, eu acho. E a minha mãe ajudou a pagar 2 parcelas, eu dava 300 reais, ela dava 300 reais. E na última parcela, que foi 600 reais, eu paguei sozinha, porque eu tinha o dinheiro. E foi isso, gente, essa é a minha história, né, de relacionamento abusivo que eu tive na minha vida. E que eu tô sempre de olho bem aberto agora para as minhas novas relações, que no caso é o meu novo casamento. Eu casei de novo, eu me relacionei com outra pessoa, né. Namorei aí durante 1 ano com ele, né. Tive esse tempo aí pra me avaliar um pouco, mas a avaliação realmente é conforme os dias, né? E eu não tenho mais a cabeça de dizer, tô casada, eu não vou separar. Tô casada, não tá legal pra mim, eu vou me separar. Porque o que mais eu gosto de ter na minha vida é a liberdade, né?
E eu não aceito mais estar em um relacionamento, ou estar com uma pessoa que ela não me compreende, que ela não me ama, que ela não me escolhe, sabe? Que ela não me protege, que ela não me defende e que ela não esteja ali junto comigo nos meus planos e nos meus projetos. Graças a Deus que eu tenho uma sorte de ter um cara muito legal ao meu lado, né? Por mais que a gente tenha as nossas diferenças, nós somos muito, tem muitas coisas em comum. Por mais que seja diferente, somos iguais, né? Não sei se deu pra entender. Ele me ajuda muito nos meus sonhos, nos meus planos. Ainda não tô 100% satisfeito. Feliz eu tô, satisfeita ainda não, porque ainda tô querendo começar a trabalhar, né? E aqui na França não é fácil por conta da burocracia e tudo, de papéis. Mas estou montando aqui o meu negócio, né? Aqui em casa, que é o meu salão, né? De terapia capilar. E tenho muitos projetos que eu quero botar em prática para me começar a ter dinheiro, né? E o YouTube aqui é um dos projetos dele. Contar a minha história para você é uma forma de te inspirar, que é isso que eu quero, e também, quem sabe, monetizar, quem sabe eu ganhar alguma coisa, né? Porque eu quero também te ajudar, né? Contando a minha história. Mas quem sabe também eu consiga ganhar alguma coisa de dinheiro aqui, né? Eu não sei. Então, se você não é inscrita no canal, se inscreve, assiste o vídeo para te ajudar primeiramente, que esse é o meu objetivo, e que o YouTube entenda que você gosta do vídeo e que entregue para outras pessoas que precisem, né? E que me ajude também aí nessa jornada da minha independência financeira, porque eu não quero mais depender de homem nenhum, eu não quero depender de ninguém. Só quero depender de mim mesma e primeiramente do meu Deus, né? E de mim mesma, sabe? Eu não quero botar a minha vida nas mãos de ninguém. Eu quero ser responsável por mim mesma, sabe? Para que eu não possa passar por o que eu passei, pelo transtorno, sofrimento que eu passei, sabe? E por isso que eu todos os dias eu acordo querendo ter o meu dinheiro, querendo ter minha independência financeira. E que eu acho que você, mulher, tem que ter, sabe? Pra se defender de uma certa forma desses episódios da vida, né? Que a separação não é fácil, mas você se separar sem dinheiro e a pessoa ainda te deixar todo endividado, como eu me encontrei, é super difícil de passar. Tá bom? Beijão no coração e até o próximo vídeo. Tchau!